Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para partilharmos a palavra, para extrairmos da palavra viva de Deus também a inspiração para este nosso dia, para a nossa missão, aquilo que teremos que realizar. Nós estamos no tempo pascal na vida da igreja. Hoje é sexta-feira da segunda semana da Páscoa e nós queremos viver realmente essa experiência de passagem da morte para a vida que a Páscoa de Jesus nos deseja comunicar. Vamos então rezar, iniciar esse nosso momento com a oração que a liturgia nos propõe. Ó Deus, esperança e luz dos que vos procuram com sinceridade, humildemente vos suplicamos, concedei aos nossos corações dirigir-vos uma fervorosa oração e sempre participar do cântico de louvor em vossa honra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos então escutar a palavra que a liturgia de hoje nos propõe, que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, a ressurreição de Jesus, esse acontecimento tão decisivo para a nossa fé, São Paulo mesmo vai nos dizer: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais dignos de pena neste mundo. Então, o fato é que ele ressuscitou, que ele está vivo, que ele não deve mais ser encontrado no sepulcro, no meio dos mortos, mas ele está assentado à direita de Deus Pai. E todas as vezes que nós nos reunimos em seu nome, é ele que está presente, nos infundindo esta vida nova que se iniciou com a sua Páscoa. Então, a ressurreição é um acontecimento que se atualiza no hoje da nossa vida e no hoje da nossa igreja. A nossa igreja é a comunidade dos ressuscitados, é a comunidade daqueles que vivem a vida nova, é a comunidade daqueles que são testemunhas de Jesus vivo diante de tantas realidades de morte, de tristeza, de solidão, de desamparo, que infelizmente nós vivenciamos e testemunhamos todos os dias neste nosso mundo.
Cada evangelho, ao longo desse período pascal, deve ser lido à luz da Páscoa de Jesus. E é nesse sentido que nós devemos ler o texto que hoje nós escutamos, que certamente aconteceu durante a vida pública de Jesus, mas que a liturgia propõe para nós nesse tempo pascal. É o relato da multiplicação dos pães e dos peixes, que nós já escutamos muitas vezes. O que nos toca neste relato, que pertence ao capítulo 6 do Evangelho de João, no qual Jesus se declara como sendo o pão da vida, esse relato abre esse grande discurso que Jesus faz, se apresentando como esse alimento de vida nova. O que nos provoca nesse texto é justamente a constatação de uma multidão tão grande e, ao mesmo tempo, do pouco para alimentar tão grande multidão. A tentação dos discípulos e a nossa, hoje também, é procurar o caminho mais fácil, ou seja, lançar mão do dinheiro, lançar mão do recurso financeiro para prover as necessidades, né? É muito interessante esta afirmação de Filipe, que diz que nem com 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Às vezes nós temos essa tentação. Nós achamos que o dinheiro, embora sendo necessário, embora através dele nós conseguimos uma condição de vida mais digna, mais confortável, mas há muitas coisas neste mundo que não são compradas pelo dinheiro. Há muitas coisas neste mundo que não são dadas pelos bens materiais. Tem coisas que são de uma outra ordem, como o Evangelho quer nos fazer entender. Jesus quer nos ensinar que muitas vezes nós ficamos perdidos nos nossos problemas e nós tendemos a buscar as soluções mais fáceis. Mas, na verdade, a solução está nas suas mãos. Assim como aquele menino que apresentou 5 pães e 2 peixes, aquele pouco que nas mãos de Jesus se tornou muito, resolveu todo o problema daquela multidão faminta. Então, meus irmãos, o nosso problema nas nossas mãos, muitas vezes nós não encontramos a solução, nós não encontramos o caminho, a direção. Mas nas mãos de Jesus, o nosso problema se ilumina. Nas mãos de Jesus, nós encontramos a resposta para muitas das questões pelas quais nós padecemos. Jesus nos ensina o dom da partilha. O cristão é alguém que partilha, é alguém que divide não só os bens, não só os recursos que Deus nos deu para administrarmos, mas é alguém que partilha da própria vida, como a vida de Jesus. Pode ser que às vezes as pessoas não vão precisar tanto da partilha dos nossos bens, mas vão precisar da partilha da nossa vida, da nossa escuta, da nossa palavra, da nossa atenção, da nossa presença. Então, o cristão é alguém que partilha a vida em primeiro lugar. É interessante que esse relato da multiplicação dos pães, o pano de fundo dele é a celebração da Eucaristia, porque se você observou bem, como que Jesus faz a distribuição dos pães e dos peixes? Diz lá no Evangelho que Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados. Quando é que nós hoje na igreja repetimos esse mesmo gesto? Na Eucaristia, quando o padre pronuncia as palavras da instituição sobre o pão e o vinho que se transformam no corpo, no seu corpo e no seu sangue doados para nos alimentar. Meus irmãos, a Eucaristia é a presença de Jesus vivo hoje. Ele que se doa no hoje da sua igreja, ele que está vivo entre nós e deseja nos comunicar esta vida que nos enche de sentido, nos enche de amor, de coragem, para que a gente possa abraçar a nossa vida e realizar a missão que o Pai do céu nos confiou. Que sejamos como Jesus, homens e mulheres de partilha, aqueles que dão de si mesmo para a vida dos irmãos. Vamos confiar a Nossa Senhora
este dia, tudo aquilo que teremos que fazer e realizar. Rezemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Que Deus abençoe você.